A vida é a coisa mais importante que tem. Não é a minha vida só, a sua, do cachorrinho, da samambaia que a gente precisa regar. Tudo que é vivo é muito importante. Eu estou querendo transmitir para vocês os meus sentimentos por causa daquela lição que me aconteceu naquela época. E o resumo disso 72 anos depois. Contando um pedacinho lá do reinício de Olivier, no dia que os americanos chegaram lá e abriram os vagões onde a gente estava enviada a chave, no 7º dia, sem um fio de capim para comer, uma gota de chuva para molhar os lábios, a maioria dentro do vagão já não estavam com a gente. Quando os americanos chegaram lá e abriram os vagões, que eram nossos libertadores, e viram a cena, e choravam, e nem criança, e nem bebê, vendo a gente na situação que a gente se encontrava. Claro, queriam ajudar, mas prejudicaram a gente, que aqueles que estavam em condições de aceitar o que eles estavam jogando para nós, era uma conservazinha de Hamandex, queijo e presunto, ou queijo, ou uma bolacha, ou quem já não estava acostumado a comer e tinha forças ainda de engolir, a gente já estava com uma contínua desinteria. E essa pessoa depois não aguentou, a maioria inclusive não sobreviveu. Mas olhando dessa distância, eu quero explicar para vocês os meus sentimentos a semana passada, que é um tempinho, né, 72 anos, de vitórias, de derrotas, de ilusões, de desilusões. Eu gostaria de falar para vocês sobre a vida. Eu não gostaria de continuar contando se me bateram, se eu passei fome, se eu... Eu quero dizer mais, eu transmitir para vocês o que aquela experiência me fez ser como eu sou hoje. Então a gente estava falando da vida que o máximo respeito de todos e por tudo que é vivo. Me lembrei da oportunidade nesse dia, e quando eu tomei consciência que eu estava livre, os alemães já tinham até fugido lá, nos largado lá, eu não tinha bem certeza de onde eu estava, se eu estava no céu, se eu estava realmente pisando na terra. Vocês imaginam, chega daqui a pouco que abriram aquelas portas, caminhar eu não conseguia. E chegam lá umas enfermeiras com caminhões com água quente, com desinfetantes, jogando no fogo os meus trapos que eu carregava, levando junto com o meu zoológico lá, porque era um completo zoológico, tá, tudo que é bichinho para comer a gente tinha. De repente você lavado, com um pijama, eu falei, isso deve ser o céu. Mas você não tem a menor ideia ainda ou como que vai ser. Você só sabe que aquele pedaço terminou e ainda não sabe se situar onde você está de verdade. Porque conforme o tempo passa, quando está numa situação, você está sem liberdade, um prisioneiro, está sem comida, sem limpeza e sem família principalmente, você vai se degradando. O teu corpo é maravilhoso, porque aí para de crescer teu cabelo, para de crescer as unhas, para a tua pele, mesmo que você não lava, racha muito, mas não todo. As suas feridas não saram, mas também com aquilo você acostuma.
e de repente você está numa situação, numa cama limpa, lençol, colchão, travesseiro, você não sabe onde você está. Mas também quando você pensa na família, que você não sabe o que aconteceu, você mesmo se espanta esse sentimento, a minha família, para não doer, sabe? Porque nesse estado quase letárgico, você absolutamente vivendo do instinto, como dizer, você não sabe que instante, segundo você vai estar lá. É muito difícil.